E o Ronaldão para os íntimos só, tá? Para quem não é íntimo, Ronaldo, né? Só o pessoal que está assistindo o canal 14. Vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde, pessoal. Hoje o capítulo 20 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Jamais te comprazas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade e à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações torna-se vítima do desregamento a que elas conduzem. Desculpe. Bom, essa mensagem que eu estudei aqui, ela tem muita coisa, né? Principalmente para nós nos autoconhecermos, mas fiz um resumo bem aqui. Somos nós, com nossas escolhas, que enchemos nossa mente com pensamentos negativos e inseguros. O pensamento é criador, e que nós pensamos com força acontece. Para que nossas escolhas sejam melhores, devemos fazer como o girassol. Por quê? O girassol é a natureza. Ela escolhe sempre estar voltada para o sol. Escolhe focalizar o lado melhor, mais bonito, mais luminoso e vibrante das coisas que lhe acontecem. O girassol se volta para onde o sol estiver. Mesmo quando está nublado, se nós tivermos uma plantação de girassóis, para onde estiver virado, nós sabemos onde está o sol. Por quê? Ela sempre busca a luz, a vitalidade, a força, a beleza. Mas a nossa percepção é seletiva. Nós focalizamos o que queremos ver e deixamos de perceber o restante, o que realmente precisamos ver. É justamente quando estamos frustrados e insatisfeitos que precisamos lembrar que possuímos uma antena interna chamada atenção, capaz de captar o lado bom da vida, exatamente como faz o girassol na natureza. Saber captar o lado luminoso da vida significa aprendermos a valorizar tudo de bom que já recebemos e também sermos gratos por isso. Daqui para frente, quando perceber que está desanimado, revoltado, deprimido, que possa se lembrar de ser o girassol. Selecione o melhor do seu mundo, valorize tudo o que de bonito e de bom existe nele. Acredite no poder da luz para neutralizar qualquer situação adversa e transformar sua vida em uma verdadeira obra-prima. Assim começará a reter força, vitalidade e alegria dentro de você. E como o girassol estará de bem com a grande festa colorida que é a vida. Para refletirmos, trouxe uma frase: vencer a si próprio é a maior das vitórias. Fique com Deus, boa palestra. Jesus querido, nosso benfeitor, te pedimos que nos envolva na tua luz e no teu amor na tarde de hoje. Pois estamos aqui, Senhor, para sentir a paz de Ti em nós, pedindo a Joana de Ângeles, venerando a benfeitora, que envolva Luiz Mário, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje, para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Graças a Deus. Isso é um microfone. Aquilo ali é coisa de astronauta. Isso é um microfone. Deixa eu... Desliga para mim aqui, por favor. Opa.
deram a liberdade de escolher, eu escolhi esse microfone. Tudo isso porque nós temos o quê? Livre-arbítrio, entendeu? Se eu não tivesse livre-arbítrio, eu seria uma pessoa causada, entendeu? Então, eu não teria como poder escolher, que isso já estaria o quê? Determinado, né? Obviamente, se houvesse um único microfone, esse troço aqui, entendeu? Que cresceu, né? Os telefones estão crescendo de novo, os microfones, né, é isso aí. É legal, é bonito, mas sei lá. Esse é meio fálico, mas funciona. Tudo bem, nenhum problema com isso, não? Porque nós somos livres também para determinar nossas escolhas afetivas, menos as nossas inclinações sexuais. Em verdade, elas são determinadas, né, pela própria natureza do ser, né? Então, às vezes você está num corpo masculino, mas o seu desejo, né, o seu amor é levado para... Por isso que hoje, em psiquiatria, a gente nem fala mais de homossexualidade, a gente fala em homoafetividade, porque é muito mais do que sexo, né? É incorreto dizer homossexualidade hoje, é homoafetividade, porque as pessoas estão em busca, em verdade, de afeto, né? A sexualidade, ela é uma contingência, um acontecimento dentro de uma coisa muito maior, que é você se sentir amado, e buscar o amor, e buscar amar alguém, né? E isso não é determinado culturalmente, por incrível que pareça, mesmo porque existem animais que são homoafetivos, né? Ou pelo menos têm comportamento homossexual. E eles não têm uma psicologia complexa para poder escolher uma coisa ou outra. Então, 7% da humanidade é assim. Isso não é o quê? Uma questão de livre-arbítrio. Tem um grande... um indiano, Ravi Shankar, né? Ele é um músico. Ele, quando fala sobre liberdade, ele fala uma coisa muito interessante, né? A chuva, ela é um fato, né? Uma fatalidade. Aconteceu, né? Você não tem poder de decidir se aquele dia chove ou não chove. Tem uma música assim, né? O Dia Branco, né? Da Amelinha, não é isso? Né? Se esse dia branco, se o dia for... Se cair a chuva, tudo bem. Então, eu não posso escolher se chove ou não, mas eu posso escolher se eu me molho ou não. Não é verdade? Tá certo? Então, eu posso não escolher a minha orientação sexual, no sentido afetivo, mas eu posso escolher o que eu faço com o meu corpo, não é? Então, eu tinha um amigo homoafetivo, que todo mundo sabia que ele era, mas ele não dizia para ninguém, né? Então, todo mundo fingia que ele não era, porque ele era um espiritualista e ele cresceu ouvindo que isso era, né, uma questão de escolha, e ele tinha descoberto que ele não conseguia escolher de maneira diferente. Então, ele vivia uma angústia existencial terrível, porque ele não conseguia se adequar ou se conformar ao desejo da maioria. 7% da humanidade é homoafetiva, em qualquer cultura, em qualquer latitude. E ele, então, uma vez eu perguntei assim para ele, sugeri, né? Sabe quando você entrega a bola assim para o cara cortar? Eu falei assim, vem cá, você acha que Deus se compraz mais numa relação, num casamento homoafetivo, onde haja verdade, amor, fidelidade, dedicação, ou num casamento heteroafetivo, onde haja desamor, briga, traições, infidelidades e angústias, não é verdade? Ele nunca tinha pensado sobre isso. Então, isso coloca em questão o tema de hoje, né? A Iracy não me deu liberdade para escolher. Eu detesto tema livre. Quando ela falou assim, eu perguntei para ela qual é o tema, porque ela me avisou antes de ontem. Ela fez a minha agora, né? Eu sou obrigado. Sabe que é daí que vem a palavra obrigado em português, né? Quando alguém te faz uma gentileza, no português, né, do século XIX, XVIII, as pessoas respondiam assim, eu me sinto obrigado, né, a retribuir a sua gentileza. Como a gente, brasileiro, vai cortando tudo, né, ficou o quê? Obrigado. Por isso que as meninas têm que dizer o quê? Obrigada. Eu me sinto
obrigada, né, a retribuir a sua gentileza. Eu estou obrigado. Isso é liberdade? Vocês acham que é liberdade? É, porque eu podia ter recusado, eu podia ter dito não. Agradecido. E, obviamente, que poderia haver retaliações, mas aí a gente paga o preço, a gente tem que pagar o preço, né? Aí quando ela falou assim, não, eu falei, qual o tema? Ela falou assim, livre. Deu um gelo na barriga, ela falou, arbítrio. Aí eu falei assim, livre-arbítrio. Porque é o grande problema, né? Se nós somos seres livres ou se nós não somos livres, né? Tem uma canetinha aqui? Tá. Tudo bem. Pô, essa tá ruim mesmo. Não quer trabalhar. É uma caneta não cristã. Impossível. Só tem a priori, duas situações polares. Ou a liberdade é possível, ou ela... Não. Numa situação, se a liberdade é impossível, tá? Ou então numa outra situação em que a liberdade é o quê? Não é simplesmente possível, ela é o quê? Inevitável. Porque quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente tem 3 situações que a gente tem que pensar sobre isso. Então, é uma questão filosófica, que isso vem sendo discutido há muitos séculos. Tem uma questão religiosa, né, teológica, e tem uma questão científica. Hoje, com a revolução científica, muitos problemas que eram da filosofia migraram para onde? Para a ciência. Então, a neurociência hoje vive dando palpite nessa questão da liberdade, que é a questão do problema da mente-corpo, que é um problema muito grave, que está nas academias mais respeitáveis do mundo, que se tenta entender o que é consciência, o que é mente. Parece simples, mas se eu perguntar para vocês o que é mente, o que é consciência, vocês vão vai ser difícil. Mas não pense que isso é difícil para vocês, isso é difícil para todo mundo. É um dos problemas mais duros que existe hoje na ciência e na filosofia, né, que é a questão do que é a mente, do que é a consciência, tá bom? Então, o livre-arbítrio, ele tem muitas abordagens, né? Então, quando você pensa nisso filosoficamente, e o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Espíritos, que nós estamos lendo, tá, capítulo 10, que é das leis morais, né, pega todas as leis morais, está falando do quê? Da lei de liberdade, tá certo? Qual é o dístico da Revolução Francesa? Liberté, égalité e fraternité. Então, a Revolução Francesa, que derrubou, né, as monarquias despóticas, né, e nacionalistas, que deu origem aos estados nacionalistas e tal, quando essas monarquias acabaram, ela foi fundada numa ideia de quê? Essencial, de liberdade. Pensava-se na possibilidade de liberdade, tanto política, quanto econômica, quanto existencial. E essa liberdade não poderia ocorrer para aqueles pensadores do final do século XVIII, né, que varreu o mundo, inclusive as monarquias que existiam aqui na América, né, os Estados Unidos, né, que era colônia da Inglaterra, e todos aqui que eram da Espanha e de Portugal, foram no roldão da Revolução Francesa. Tudo porque surgiu a ideia de quê? De liberdade e igualdade. Liberdade pressupõe o quê? Igualdade. Tá? E tem um outro conceito embutido, que o Espiritismo é herdeiro disso, porque o Espiritismo é francês, né? É pós-napoleônico, né? Mas ele já... O Kardec viveu tanto o Império quanto a República Francesa. Então, essas ideias estão no Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem as leis morais, você vai falar liberdade, igualdade, a lei moral do amor, né? Da fraternidade e tal. Então, está lá no Livro dos Espíritos, essa ideia, né, libertária dos franceses. O Livro dos Espíritos, ele é uma obra que fala de quê? De filosofia, fala de quê? Ciência
E fala de quê? É religião. Então, está tudo aqui. De alguma forma, está tudo aqui. Então, quando a gente pensa livre-arbítrio dentro da dimensão cristã, espírita, nós vamos pensar isso filosoficamente, vamos pensar isso, né, cientificamente, e vamos pensar isso também do ponto de vista religioso, teológico, do ponto de vista espiritual. Né? Qual a implicação disso para nós? Então, ou a liberdade é impossível, e se, né, não há liberdade possível, não existe o quê? É necessário isso. Tá? Não existe responsabilidade. Se, né, a liberdade é inevitável, então todos nós somos seres o quê? Responsáveis. A responsabilidade é absolutamente necessária, tá certo? Porque, né, a liberdade, né, é inevitável. Então, a responsabilidade tem que ser algo absolutamente necessário. E aqui não existe simplesmente o quê? Responsabilidade. Quando você vê, é um degradê. Né? As pessoas saem dessa posição para esta posição. Certo? Que posição é esta, filosoficamente falando? É determinista. Tá certo? Então, daqui surge, né, o fatalismo. Isso é antigo. Os estoicos eram fatalistas. Crisipo, um filósofo grego, também era fatalista. O que significa isso? Que o que tiver que acontecer, lei de Murphy, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Depende da sua vontade? Não. Né? As moiras, já ouviram falar das moiras gregas? Né? Aquelas que tecem o destino das pessoas? O que os deuses determinarem, vai acontecer. Ou seja, o ser humano, né, é um boneco, um fantoche. Como é o nome daquele boneco? É uma marionete, né, nas disputas dos deuses. Né? Você vai ter, né, um determinismo. Então, o fatalismo é o determinismo mais profundo que existe, ou seja, zero de vontade humana, e aqui só existe o quê? Né? A vontade sobrenatural dos deuses. O determinismo rígido, como é chamado, ele é que tipo de determinismo? Tá? É um determinismo em que as leis que regem o mundo, elas vão ser o quê? As causadoras do seu desejo, da sua vontade e, portanto, da sua ação. Tudo está o quê? Determinado. Isso é um pensamento que já existia, mas ele fica muito, muito evidente com um filósofo francês chamado René Descartes. Já ouviram falar dele? Que é o determinismo dualista do cartesianismo, né? Que se refere a Descartes. Por quê? Se você tiver uma mesa de bilhar, né, com as bolas lá, e você souber todas as condições dessas bolas, né, você poderá fazer o quê? Retornar ao passado, né, chegar ao estado. Se você souber qual é o estado inicial, e você tem isso daqui, você vai chegar fatalmente exatamente à configuração inicial. Né? E eu sabendo de como eles estão aqui, e as forças todas que estão atuando nessa mesa com essas bolas, eu também saberei que todas serão o quê? Encaçapadas em determinado lugar, em determinado tempo, certo? Ou seja, tudo está determinado. Isso é o determinismo cartesiano. Muito da ciência ocidental, ela foi erigida e construída em cima dessa ideia, porque a ciência foi se divorciando de Deus, né, de uma vontade divina, de algo sobrenatural, e pensando simplesmente nas causas materiais. Se você for perguntar a neurocientistas, a maior parte deles, não sei se vocês ficaram chocados, mas a maior parte deles não acredita na existência da mente. Não é de Deus, não. A mente não existe. A mente é o quê? Um epifenômeno. Você tem neurônios que se arranjam em grupos, em uma rede, e essa rede de neurônios produz em você determinados comportamentos, e uma das coisas que essas redes neurais produzem seria o quê? Uma ideia de que você tem o quê? Uma mente, que é ideias. E como você tem uma mente, você
tem a ilusão de ter uma mente, você infere que as outras pessoas, por causa dos comportamentos delas, também têm o quê? Uma mente. E que a consciência, em verdade, é um subproduto dessa mente, quer dizer, é um epifenômeno do epifenômeno, tá certo? Ou seja, a consciência é simplesmente, se eu desarranjar, né, essas células, o que acontece com a sua mente e com a sua consciência? Desaparece. Então, quem tiver que ser criminoso, será, certo? Ele tem alguma responsabilidade sobre isso? Olha que coisa chocante. Não tem responsabilidade sobre isso, porque ele podia fazer diferente. Então, a liberdade é um conceito que existe sempre quando você pode fazer diferente, tá certo? Tem um filme que retrata muito bem o determinismo rígido, que é o Minority Report, não é? Com Tom Cruise. Já assistiram esse filme? Ninguém pode desencarnar sem ver, porque ele trata exatamente dessa questão do livre-arbítrio. Qual é o problema central do filme? Que aqueles sujeitos, aqueles médiums, eles conseguem prever o quê? O futuro. Então, eles conseguem ver assassinatos. Aquela é uma sociedade que baniu os homicídios. Por quê? Porque as suas leis são excelentes? São ótimas? Não. É porque existem, né, médiums, pessoas, né, que conseguem prever o futuro. E o que é o futuro para essas pessoas? É indeterminado ou determinado? Determinado, não é verdade? Então, o que eles preveem no futuro, acontece ou não acontece? Eles partem do pressuposto científico de que vai acontecer. Então, o que eles fazem? Ele não deixa acontecer, né? A polícia prende os caras, né, e coloca em animação suspensa antes do homicídio acontecer. Zerou o homicídio naquela sociedade. Então, eles partem desse pressuposto. E a grande crítica do filme é exatamente o quê? Que no final, um dos policiais, né, que é o mocinho, o bombozinho, que tinha que ser o bonitão, o que ele faz? Uma bolinha rola para ele vai matar alguém, ele começa a ser caçado, e o que ele faz? Ele, diante da pessoa que ele ia matar, ele, naquele momento exato, o que ele faz? Ele não mata. Ele escolhe não matar. Isso coloca todo o sistema. O problema da rigidez, né, do absolutismo e das ideias fechadas em si mesmo, é quando você prova que quando você tira uma carta do baralho, tudo se desmonta, não é verdade? Então, essa é a ideia do determinismo rígido. Existem outras escolas, tá? Uma escola já passamos aqui da curva, tá? É o libertarismo. Alguém arrisca? Libertarismo é a ideia de que você é o quê? Livre. Que os seus atos nascem da sua subjetividade e da sua vontade, completamente independentes do quê? De qualquer determinação ambiental, biológica, física, genética. Entendem isso? Então, vocês que leem e frequentam a casa e fazem estudo do livro dos Espíritos, vão me dizer qual é a posição do Espiritismo. Porque a gente tem que saber qual é a posição do Espiritismo nesse concerto de pensamento sobre a questão do livre-arbítrio que é pensada no mundo há muitos séculos. Tá? Então, libertarismo. Ou seja, não há nenhum determinismo. O libertarismo pressupõe o quê? Um indeterminismo. Aqui tem a teoria da ação e depois você tem o existencialismo, típico de Sartre. São questões mais técnicas, não vou entrar muito nisso. Só para vocês entenderem. Existe uma posição mediana? Qual é a posição mediana? É essa aqui, tá? Que é o determinismo brando, ou suave, como vocês preferirem traduzir. Tá? Então, quais são as possibilidades? Essa palavra aparece no Livro dos Espíritos, fatalismo? Pode procurar lá, a questão tem fatalismo. Tá? Para os espíritos, existe alguma situação em que há um determinismo rígido? O que é curioso é que o espiritismo é tão rico, filosoficamente, que ele contempla todas essas possibilidades. Não é? Vocês vão entender por quê. Existe libertarismo no espiritismo? Existe. E existe existencialismo?
existe, tá? Mas se você tivesse que classificar a doutrina espírita dentro desse degradê, né, de possibilidades, nós deveríamos colocar o espiritismo aonde? No determinismo brando. Por quê? Porque o determinismo brando pressupõe a existência de algum tipo de determinismo, mas que, onde a vontade humana, a subjetividade humana, podendo escolher livremente entre uma ação e outra, ela se autodetermina. E quando isso existe, sempre existe o que a gente chama, em filosofia, de um agente moral. Não existe agente moral se você não pode escolher a sua ação. Se você não pode escolher a sua ação, você não pode ser responsabilizado pela sua ação, tá certo? Você tem um compromisso de jogar bola domingo com seus amigos, aí a sua mulher diz assim, você não vai. Você pode escolher? Não, claro que não. É óbvio que não, entendeu? Ele não é inteligente, ele é determinado. Ele é determinado a manter o casamento. Tá? Então, esse é um determinismo, né, rígido. Né? O homem é mandado pela mulher. Dizem que, no Antigo Testamento, que o homem é a cabeça da mulher. Não é verdade? Não, mas a mulher é o quê? É o pescoço. Entendeu? Não adianta você ter cabeça se o pescoço gira para um lado, o que acontece à sua cabeça? É uma coisa horrorosa, mas é isso. Né? Então, você está sendo mandado. Determinismo. Se não há escolha, determinismo. E você não tem responsabilidade moral. Você vai chegar para os seus amigos e vai dizer assim, fulano, você não veio jogar bola? Sei, não. Assim, porque eu estava proibido. Proibido porque... Eu não sou responsável, vocês não podem me cobrar moralmente eu ter faltado a pelada. Mas por quê? Porque a Rita disse que eu não podia ir. Acabou. Você vai ser zoado, meu amigo. Você vai ser zoado. Tá bom? Mas é um fato, tá certo? Mas, em verdade, existia escolha para o Seino? Existia escolha para o Seino. Isso é o determinismo o quê? Brando. Mesmo que... Pela tradição filosófica do planeta, os homens obedecem às mulheres, os homens casados são marionetes, né? Eles sempre podem romper as cordas em algum momento, tá certo? Se eles tiverem vontade para isso e quererem fazer o quê? Diferente, tá certo? Então, quando eles fazem isso, né, essa ideia do determinismo brando, né, ela está em cada resposta dos espíritos. Por quê? Porque quando você lê as perguntas, eu fui dar uma olhadinha ali, 39 questões do Livro dos Espíritos falam de livre-arbítrio. 39 questões. Não apenas nessa seção que é intitulada livre-arbítrio, né, onde tem a maior quantidade de perguntas e respostas, mas no livro todo semeado. Então, 39 questões. Obviamente que isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem um entendimento de que você é uma pessoa responsável e, portanto, necessariamente, você tem que ter o quê? Liberdade. Não existe responsabilidade sem liberdade. Porque observem as pessoas imaturas. Pessoas imaturas, quando elas são apanhadas em algum erro, em alguma dificuldade, o que elas fazem? Elas culpam o outro. Pode culpar até quem? O próprio corpo. Essa é a minha natureza. Eu faço assim porque eu fui criado assim. Eu faço assim porque o meu corpo é assim. Porque eu sou um bilioso. Porque eu sou irritado. Eu herdei isso do meu pai. Não, isso cola? Não cola. Não, desculpa. Porque você pode ser determinado biologicamente, mas o que a gente aprende com os espíritos? A gente vê como o espiritismo é um determinismo brando. Não? Você pode superar a sua condição material. Você pode estar acima do seu corpo, dos imperativos biológicos, do seu instinto, né? da configuração cerebral, né, que você recebeu, né, por herança em termos de temperamento e humor dos seus pais? Pode. Pode ou não pode? Pode. Você pode não escolher ter um episódio depressivo, porque é uma questão hereditária. Mas se você tiver um episódio depressivo, você pode vir aqui, ou seja, tomar passe? Você pode fazer uma desobsessão? Você pode tomar um remédio para se curar? Pode. Pode fazer uma terapia? Pode. Você tem alternativas?
Você vai ficar naquela situação se você for um preconceituoso, se você achar que você não tem solução. Porque tem solução? Tem solução. 66% das pessoas respondem ao primeiro antidepressivo. Então, não é uma coisa assim tão complicada. Complica para os outros 33%, que o gastroenterologista, o cardiologista não conseguiu tratar. Porque ele acertou 6 e errou o quê? 3. Hoje o psiquiatra só recebe osso ruído na mão, entendeu? Ele só recebe problema sério, porque todo mundo já tentou tratar, achou que é simples, que é uma coisa, porque para as pessoas depressão é o quê? Tristeza. A depressão tem 9 critérios, é uma coisa muito complexa, não é tão simples assim quanto se parece, tá? Mas você escolhe, fazer alguma coisa com a sua vida. Então, o que o Espiritismo fala sobre o livre-arbítrio? Você é livre? Livre. Aqui o Kardec diz. Ele pergunta, o homem tem um livre-arbítrio de seus atos? Resposta, essa é curtinha. Já que tem a liberdade de pensar, também tem o de agir. Isso coloca o ser humano como um agente moral. E que o ato humano, ele é diferente do ato de um animal, ou de uma célula, ou de qualquer outro ser que não pensa. Porque qual é o problema aqui? Qual é o problema? Mas qual é a palavra-chave aqui? É pensamento. Se você tem a liberdade de pensar, você tem a liberdade igual de agir. Ou seja, para o mundo espiritual, a liberdade de ação é uma consequência da sua liberdade de pensamento. Se você pensa com clareza, racionalmente, você pode tomar uma escolha, pode tomar uma decisão baseada na sua razão. Por isso que decisão moral, que é livre, necessariamente, ela tem que ser o quê? Uma decisão racional. É uma decisão emocional? Não. Tem que ser racional. Nasce de onde? Do pensamento, do raciocínio. De eu saber, aí vem várias escolas de ética, da axiologia. Qual é o valor? O valor está no objeto, o valor está no sujeito, está na relação entre sujeito e objeto. Aí a coisa vai complicar. Mas os espíritos também dão solução para essas coisas. Tá certo? Aí a gente teria que estudar a deontologia espírita, que é uma coisa muito legal da gente estudar, porque está aí nesses capítulos das leis morais. Então, o homem é livre, mas ele é livre porque ele pensa. E ele pensa, porque ele pensa, ele age. E porque ele age a partir do pensamento livre, ele é o quê? Responsável. O que a gente deduz disso? Que as pessoas que não pensam bem, por algum defeito no cérebro, ou na cultura, ou porque são não aquinhoadas intelectualmente para poder pensar com clareza, elas têm maior ou menor responsabilidade. Os espíritos falam disso, que a responsabilidade é gradativa, é gradual. Existem pessoas mais responsáveis do que outras pessoas diante da mesma situação? Existe. Os espíritos afirmam isso. Quando uma pessoa é mais responsável pela ação que ela escolhe fazer? Quando ela tem mais conhecimento. Porque quanto mais você conhece, significa que você pensa com maior acuidade, maior profundidade, e você sabe escolher melhor. Se você é livre para escolher a sua ação, ela depende do seu pensamento, obviamente que a sua responsabilidade ela tem que estar ligada a quê? A sua liberdade de pensar, tá certo? Então, existem dilemas. Se alguém, um nazista, me coloca uma Luger na mão e coloca 10 pessoas ali e diz assim para mim, olha, é um dilema moral, que é uma liberdade de ação, tá certo? Eu sou prisioneiro, tá? Tem mais 10 prisioneiros, somos 11. Aí ele me coloca uma pistola na mão e diz assim, você escolhe qualquer uma daquelas pessoas, que são seus amigos, e você mata, que eu solto os outros 9. O que vocês acham disso? O que vocês fariam? Estão pensando? Você matava alguém? Não. Mas ele também coloca assim, se você não fizer isso, os 11 serão executados. E agora? Piorou o problema? Piorou. Porque se você matar um, você salva 9 mais você. E todos são livres. Mas se você não matar,
você é executado com os outros 10. Que tal? Vão dormir com isso. Né? Parece simples, não é? Mas isso é um dilema moral. Aí você descobre o que é valor para você. Onde está o seu valor? O que um cristão escolheria no momento desse? Uma pessoa que pensa claramente. Né? Se você pensar de forma utilitária, John Stuart Mill, você faz o quê? Você mata um e salva 9. Você empurra o gordo de cima porque tem esse dilema moral. Está vindo um trem, tem 5 trabalhadores lá embaixo, né? Você não tem como avisar as pessoas, não tem como parar o trem, só jogando um gordo de cima da coisa. Aí você já, ninguém aqui é gordo, não. Entendeu? Tratem de fazer regime, porque isso é um dilema moral. Aí você joga o gordo, ele cai na frente do... Aí o trem para e não atropela os 5. Você mata um, mas salva 5. É uma outra versão desse dilema. Você, que é um espírito evoluído, que pensa com clareza, e, portanto, você é livre para escolher, o que você escolheria? O que você escolheria, Ritinha? Se eu não matava? Um cristão, porque o valor essencial para um cristão é o quê? É a vida, não é verdade? Então, ele não mata, mesmo que isso signifique que ele morra, ou que os seus amigos também, né, de sofrimento no cárcere, também sejam mortos. Porque para ele, o valor, né, o eixo, axios, né, a questão da mores, do ethos dele, a visão de mundo dele é o quê? Eu não causo dano a ninguém. Porque se você quiser matar as 11 pessoas, você, o nazista, você, o Estado Islâmico, você é livre para fazer isso. Mas eu também sou livre para não matar uma única pessoa, mesmo que seja para salvar 9 ou a mim mesmo. Vocês entendem? É uma questão de valor, e você escolhe. Porque se os 11 morrerem, foi você que matou, ou foi o nazi Estado Islâmico, lá, muçulmano islâmico lá? Foi um deles, não é verdade? Não foi você que fez isso. A escolha não é sua. Ou como aquele nazista, o filme A Escolha de Sofia, né? Você só pode levar um filho, o outro vai para o campo de concentração. Olha, como é que uma mãe faz uma coisa dessa? Não é verdade? Duro isso. Né? Duro. Então, essa é a escolha. Mas essa escolha tem que ser o quê? Livre. Até mesmo numa situação dessa, eu posso ser livre para decidir. Né? Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. E não podemos... Kardec vai perguntar, mas as pessoas que alegam alguma questão hereditária, alguma questão orgânica, física, os espíritos dizem que não. Obviamente que uma pessoa que não tem um raciocínio claro, uma clareza sobre a sua própria verdade espiritual, ela tem muita dificuldade de superar o quê? Os seus próprios impulsos biológicos. Porque ele age quase que como um animal, tá certo? Então, essa é a ideia que o Espiritismo traz. Né? Conforme você vai ampliando, né, a sua inteligência, por isso que é princípio inteligente, por isso que o princípio inteligente evolui, né, nesse sentido, que ele vai ficando cada vez mais claro, lúcido. E quanto mais conhecimento tem, maior a liberdade. E quanto maior a liberdade ele tem, o que vai acontecendo? Paradoxalmente, que coisa interessante. Mais responsabilidade, obviamente. E se você não quer responsabilidade, levanta agora, entendeu? E vai embora. Mas como você já ouviu até agora, você não vai mais poder alegar que você não sabia. Já era. Então, vocês todos foram apanhados numa grande armadilha hoje, entendeu? Onde vocês, quando vocês disseram assim, eu não sou responsável, porque eu nunca mais fui no SEJA, eu não ouvi mais nada sobre reencarnação, livre-arbítrio, responsabilidade, liberdade. Ele falou assim, mas você lembra aquele dia que você estava ouvindo tudo sobre isso e você escolheu ir embora? Vocês estão responsáveis por se manter na ignorância. Então, você, né, é responsável, né, pelos seus atos. É ou não é verdade? Porque eu posso escolher ignorar o que está acontecendo na África do Norte, na Síria, o massacre, né, onde muitos cristãos estão sendo martirizados, ou o que está acontecendo no Brasil. Tem 5 minutos. Então, meu Deus do céu. Então, a ciência, né, eu tenho 5 minutos, vou falar só uma coisa. Os cientistas, então,
como eles estão defendendo um monismo materialista, eles estão sempre querendo mostrar que o livre-arbítrio é uma ilusão. Porque se eles estiverem certos, tudo é pré-determinado, as suas escolhas, né? Aí você também poderia dizer assim, mas o cara cometeu um crime, ele estava determinado para aquilo, ele não tem responsabilidade. Não, não tem, mas mesmo assim ele vai em cana, porque ele já está determinado a ser preso, né, por alguém que não tem a responsabilidade de mandar para a cadeia esse sujeito. Por isso que dentro do mundo jurídico existem os legalistas e os garantistas. É uma questão, quem é aí do mundo jurídico, né? Então, o que a gente vê aqui? Né? Eles estão sempre dizendo, então eles fizeram uma imagem de ressonância em que o sujeito, eles conseguem prever que o sujeito vai apertar o botão com a mão esquerda e não com a direita, um pouco antes do indivíduo dizer que vai apertar o botão, tá certo? Que ele sabe já qual o botão que ele aperta. Aí eles dizem que você é escravo exatamente porque aquela decisão seu cérebro já tomou, mas você não tem consciência dela. Isso é só uma maneira de interpretar, não comprem esse barulho. Porque, em verdade, é como o coração. O sinal elétrico aparece antes da contração do coração. O cérebro, ele já age, mas o seu cérebro acendeu exatamente porque você, enquanto um ser lúcido e consciente, já tomou a sua decisão. O cérebro é que está atrasado. E mais ainda, tem um tempo de 0,7 segundos em que faz um silêncio entre o cérebro acender e a atividade motora para apertar o botão. O que significa isso? Que em 0,7 segundos você pode, Minority Report, você pode mudar a sua escolha. Tá certo? É o tempo de liberdade que você tem para fazer a coisa de uma maneira diferente. Não falar aquela palavra, não dar aquele soco, não trapacear alguém, fazer alguma coisa diferente do que você está condicionado a fazer, que você trouxe de condicionamentos do passado. Então, Kardec, o que ele fala? É verdade. Né? Esse mundo é assim mesmo. Né? Você sai de um mundo determinista, do mundo das máquinas, que são os animais que agem por instinto, por impulso, né? Ou pela mecânica clássica que ele conhecia na época, onde tudo é predeterminado. E quando você vai para a questão humana, os atos morais conscientes e lúcidos de uma pessoa são diferentes do quê? Das engrenagens que levam ao determinismo da matéria. Porque nós, como seres espirituais, estamos aqui num mundo material, encarnados, aprendendo exatamente a quê? Reconhece o verdadeiro espírito por superar as suas más inclinações, suas tendências, que ele traz de onde? Do passado. E aquilo que nós chamamos de destino, em verdade, foram escolhas que nós fizemos lá atrás. Escolhas livres? Escolhas livres, senão você não seria responsável. Tá certo? E você não sofreria as consequências das reações de lei de causa e efeito. Então, Kardec vai concluir esse livre-arbítrio, né, essa seção do capítulo, tá, desculpe que é o capítulo 9, Lei de Liberdade, com um texto que ele chama assim, que eu convido vocês a lerem. Se vocês não lerem todas as perguntas em casa, resumo teórico do móvel, do objetivo, daquilo que te movimenta, né, nas ações. Tá certo? Então, resumo teórico do móvel das ações humanas. Eu só vou ler o finalzinho, tá? Que nem é o parágrafo, é só o final do parágrafo, para a gente ficar com isso na mente, como Kardec pensava, como você pode, por livre escolha, sair de um mundo, né, de determinismos, de maldades, de ignorância e tal. Ele coloca assim, ao final do capítulo, desculpe aqui, Lei de Liberdade, capítulo 10 mesmo, eu que li errado. Essa a razão porque aqui vemos tanta perversidade das pessoas que se deixam arrastar pelos seus impulsos, pela ignorância e tal. Façamos, pois, todos os esforços, olha o que ele diz, para não voltarmos a este planeta. Imagina você reencarnar e a Dilma voltar a se candidatar. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a este planeta. Se voltar, não reencarne no Brasil. Depois da presente estada. E para merecermos repousar num mundo melhor. Lindo, né? Num destes mundos privilegiados,
Interessante. Onde o bem reina inteiramente. E se reina inteiramente, ele reina por quê? Porque as pessoas escolheram fazer isto. Né? E onde não nos lembraremos da nossa passagem na terra, senão como um exílio temporário. Tá certo? Se Kardec diz isso, é porque é possível nós, mesmo num mundo obscuro como esse, de pessoas pré-determinadas pela sua própria ignorância, nós, lúcidos, despertos pelo conhecimento, a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nos dará, nesta liberdade, a possibilidade de não fazer mais nenhuma escolha, a não ser, o quê? Amar. Porque os homens puros, os espíritos puros, eles têm o livre-arbítrio existencial, tá certo? É totalmente livre, completamente independente. Peguem lá a definição de espírito puro. Não há nenhuma ação da matéria sobre ele. Ele é que age sobre a matéria. Ele intelectualiza e moraliza essa matéria, e não a matéria que age sobre ele. Então, quando se chega a essa posição, o que existe? Uma liberdade sem escolha, porque você mergulhou na liberdade do próprio oceano de amor e sabedoria e luz que Deus é. Tá certo? Muita paz para vocês. Bom passe.